Oi, pessoal, tudo bem? Começando um episódio do podcast Café com Phil. Muito prazer, eu sou o Phil. Eu estou muito feliz porque esse é o meu primeiro podcast e o primeiro episódio. Então, feliz e nervoso. Espero que vocês amem esse projeto o mesmo tanto que eu já amo. Esse episódio ele é muito especial porque ele é um conteúdo extra do livro Inglês para Viagens, da editora Bock, o qual eu sou um do coautor desse livro, e o lançamento desse livro vai ser previsto agora em abril de 2023. Então, se você está acessando esse podcast pelo QR Code, sejam muito bem-vindos. E se você está ouvindo no meu canal de podcast Café com Phil, comprem o livro. Podem comentar comigo nas redes sociais, o lançamento agora para abril de 2023, mas vocês já podem fazer a sua pré-compra, que eu vou fazer uma dedicatória exclusiva para vocês. Nesse livro, eu escrevi sobre 5 dicas de como sobreviver em um país que não fala inglês como idioma oficial. Então, tem vários capítulos, várias unidades com um grupo de professores renomados. É um projeto muito legal, então eu aconselho a depois ler este livro. E hoje eu estou aqui fazendo uma entrevista. Se você leu no livro, você viu a introdução dessa entrevista. Eu vou falar com 3 amigas que têm muita coisa em comum comigo. Em 2015, eu morei na Coreia por 10 meses. E falar da Coreia é um assunto muito importante para mim. Eu tenho até uma tatuagem, depois eu posto nos stories a tatuagem sobre a Coreia, homenageando esse momento que foi muito importante na minha vida. E nós temos isso em comum. A Loma, a Rita e a Bia também moram na Coreia do Sul. E antes da gente começar essa entrevista, eu queria falar como que a gente se conheceu. E eu conheci das 3, primeiro foi a Rita, né, Rita? Nós nos Exatamente. conhecemos no Polilogos, não foi? Isso. Nem existe mais, eu acho, na Não escola. existe mais, infelizmente. Então, para vocês que ouviram a voz da Rita, a Rita, ela é uma designer. Ela mora na Coreia há 5 anos e ela foi para a Coreia para conseguir uma bolsa de estudos para um curso de coreano. E atualmente ela trabalha com mídias sociais de uma escola de idiomas brasileira. Tudo bem, Rita? Tudo ótimo. Muito legal lembrar aí de quando a gente se conheceu. Parece que foi ontem, mas faz aí Faz um uns 10 tempinho. anos, né? Por aí. Sim, exatamente. Eu entrei na Polilogos em 2013. Eu estudei de 2013 a É, 2014. E foi você, isso. Aí eu me é isso. formei. Eu me formei em 2014. A gente se conheceu ali. A gente chegou a estudar na mesma sala ou a gente estudava em salas diferentes? Chegamos. Ou foi Ah, uma alucinação? Não, a gente não, eu chegou acho sim. que, Foi se um eu não me delírio. engano, não, não, não. Eu lembro que a gente ia comer no barzinho do outro lado da rua, lembra? Isso. É porque a É, gente juntava sempre as duas turmas, né? Eu lembro que eu entrei numa turma. Aí depois, quando foi passar assim o nível, aí eu fui para tua turma. sim, E aí era bem as tardes de sábado, eram acho que umas 4 horas, né? De sábado, quatro assim, horas, estudando sábados na coreano. parte da manhã. Isso, Lembra? Umas 8 e pouco, exato. terminava no horário do almoço. É, 1 hora, né? Muito legal. belos, Começou aí bons mesmo. tempos. Foi lá. Foi lá, que saudades da Polilogos. Foram 2 anos de muito estudo, pessoas muito legais. Foi uma imersão na cultura coreana, né? Infelizmente, o Sim. colégio é um colégio que ficava ali em São Paulo, é, no bairro do Bom Retiro, que é a nossa Korean Town, né? E era muito legal, belos tempos. Então, foi lá que a gente se conheceu, 2013. 2015, eu conheci a Bia e a Paloma no mesmo dia. Eu estava pensando aqui, eu pensei que eu tinha conhecido
a Loma primeiro do que a Bia, Não. mas não, foi no mesmo dia. Em Foi São na Paulo. Prefeitura de São Paulo, não foi? Foi. Puta, é verdade. Ai, É desculpa. verdade. Olha, ele falou a única coisa que não era pra fazer foi a minha primeira palavra. Tudo bem. Desculpa. Eu ponho o pi depois. Acontece. É verdade, não É é? verdade. Não, porque ele tava falando com isso no mesmo dia. Eu, tipo assim, como assim no mesmo dia? Você tá Quando? doido? Lógico que não. Lógico que não. Mas foi verdade. Foi. Verdade, na prefeitura. Desculpa aí. Prefeitura de São Ó, Paulo. Para de engano. A Beatriz mora na Coreia desde Né? 2014, é casada, tem Uhum. uma filha linda, 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 de 6 anos, trabalha na indústria de jogos eletrônicos e compartilha a experiência dela de vida lá no país asiático, na Coreia, através do canal do YouTube. E a Loma Sernaioto é de Santos, 013. vivendo na Coreia há 7 anos, publicitária, especialista em estética e cosmética, blogueira há mais de 15 anos. Atualmente é solopreneur. Solopreneur? É isso mesmo? Solopreneur. Solopreneur na Your Glow. Your Glow. Que é um estúdio de beleza lá em Seul, na Coreia do Sul. E nas horas vagas ela é cantora de Noreban. Noreban é o karaokê coreano. Nos conhecemos no mesmo dia. Ironicamente, sou vizinha da Rita há anos. Exato, porque eu nasci em Santos também, Ah, e aí eu cresci ali no litoral sul, todas as cidades ali, em Mongaguá, Uhum. principalmente. Você é de Ali do Mongaguá, né? ladinho. Isso, DDD nasci em 13. Santos, mas exato, 013. 03. Charlie Brown. 013. Charlie Brown. Isso é pertinho, né? Mongaguá, Praia Grande, do lado. Praia Santos, é um do Grande. lado do outro, né? Praia Grande do lado de Mongaguá. É Caiçara que diz? Caiçara? Caiçara. Caiçara. Era meu apelido na faculdade. A Caiçara A chegou. Caiçara chegou. Caiçara. Meu escritório é na Pescadora. praia. Exato. Eu e a Bia somos de Não São Paulo, mais. né, Bia? isso. São Paulo, né? Eu Sou de São morava... Paulo. Uhum. Hoje eu moro no centro de São Paulo, mas eu morava na Zona Norte e você é da Zona Leste, né? Isso, Zona Exato. Leste. Somos paulistas e paulistanos juntos. Isso. Unidos pelo um amor, Coreia. Então vamos lá. Então a gente se conheceu na Prefeitura de São Paulo, Isso. numa reunião que nós tivemos, onde a Bia fez uma apresentação sobre a bolsa de estudos que a gente ia, que nós ganhamos, né, Loma? Uhum. É uma bolsa de estudos que não existe mais, infelizmente, mas ok. E foi bem legal aquele dia, né? A gente depois foi tomar um café, Uhum. nós estávamos nas nuvens ainda, né? Com aquela oportunidade de ir para a Coreia, né, Loma? Sim, sim. A gente se encontrou, foi antes ou foi depois da reunião? Que a gente tomou um café, acho que foi antes, Foi não foi? depois. Depois. Foi depois? Isso aí eu lembro. Depois da reunião. Uhum. Não, mas gente eu fui sentou, com você. Eu fui com você, eu encontrei você antes de ir pra prefeitura, porque eu não sabia chegar na prefeitura. Tu lembra disso? Eu também. A gente ficou andando pelas Então, ruas escuras do centro até achar a prefeitura. A gente parou até em um achar a monte de lugar. prefeitura. Eu lembro disso. E em São Paulo, vocês não sabiam achar a prefeitura, mas iriam para a Coreia sem falar coreano. Imagina. Certo, né? Sobrevivemos. Aí foram mó Nutella, porque eu ainda fiz a apresentação mostrando de que era, o que tinha que fazer, não sei o que lá. Quando eu fui, assim, quando eu cheguei era mata, entendeu? Quando eu fui, não tinha nem Google Maps. Não tinha. Não dava para ver nada, eu não sabia nada. Eu sabia que tinha uma Domino's, pizzaria atrás da escola, era tudo, a informação que eu tinha era essa. Sim, sim. Porque a Bia você foi contemplada com essa bolsa em 2014, né? Isso. Então você já Final de sabia 2013, tudo. né? Eles Sim, deram informação, mas não tinha, tipo... Era muito estranho, porque a bolsa já acontecia já há vários anos, mas não tinha nada, assim, preparado, vamos dizer. Alguém que fosse falar, é assim, assado e tudo mais. A gente foi meio na confiança, assim, de que ia dar tudo certo. Entrou no avião e esperou que fosse dar tudo certo, e, né? Porque junto com a prefeitura você confia, né? sim. Então, aí deu, graças a Deus. A gente teve um respaldo a mais por causa da Bia.
De nada, de nada. Muito obrigado. Valeu, Bia. Então, e daí na Coreia do Sul a gente sabe que é um país que não tem o inglês como idioma oficial. O idioma oficial da Coreia é o coreano, diga-se de passagem, bem diferente do inglês e do português. Uhum. Vocês estudaram coreano antes de ir para a Coreia? Eu estudei o alfabeto. Eu sabia o alfabeto só. Só o alfabeto. Só o Rita, alfabeto. Que nem o Felipe falou, a gente a gente estudou estudou junto na escola do Polinólogos, mas era assim, era um curso de sábado, a gente estudava só os sábados, então era aquela coisa básica, você aprende a ler o alfabeto coreano, a montar uma frase aqui, uma frase ali, mas você estuda só de fim de semana, enquanto você faz faculdade, você trabalha no meio da semana, acaba sendo mais um hobby do que aprender mesmo a língua, né? Sim. Mas já tinha uma basezinha, assim, como ler o alfabeto, o que é isso, quanto custa, oi, tudo bem, essas Sim. coisinhas a gente já sabia. Palavras-chave, algumas coisinhas. Isso. Né? Mas chegando lá foi totalmente diferente, né? Chegou lá, usava todas as palavras que eu sabia, dava 1 minuto só. E você, Bia? Eu estudei no Centro Cultural Coreano. Acho que, se eu não me engano, em 2013 foi quando lançou, abriu ali. Que era perto do Mackenzie, na Santa Cecília. E aí eu acho que depois disso, se eu não me engano, agora tá na Paulista. O Centro Cultural, ele não mudou de lugar? Centro Cultural Coreano? Eu acho que mudou. Eu vi uma foto no Facebook, eu não tenho certeza. Mas enfim, quando eu estudei, era lá na Santa Cecília. E eu fiz o curso iniciante também. Então, eu aprendi o alfabeto, aprendi, tipo, o verbo ser e estar, né? Puitar, radar, enfim, essas coisas. Coisa bem simplesinha. E aí eu vim pra cá. É isso. Então, assim, sem inglês, nós chegamos à conclusão que a gente não sobreviveria na Coreia, né? Não só não sobrevive, mas também não aprende o coreano, né? Sim. É a língua A que eles maioria dos fazem. materiais. Sim. A correlação, né? Então, tanto que as bolsas que a gente concorreu, acho que da Rita também, né? Você tinha que saber inglês, né? Sim. Não, a minha bolsa, não você só tinha que saber inglês, como você tinha que saber ensinar inglês. Que a minha bolsa era um pouquinho diferente da de vocês. Era assim, e não tinha nada de prefeitura, então, e não tinha nenhuma informação na internet. Era tudo mato mesmo, mato grande. Tá. E tanto que teve até uma colega que veio das Filipinas, que a imigração lá não queria deixar ela ir porque achavam que era golpe. Porque eles não conheciam a universidade, não tinha notícia na internet, eles não queriam nem dar o visto para ela porque achavam que ela ia cair num golpe. Mas deu tudo certo, existia sim a universidade, que era muito recente e pequena. E como funcionava? Uma coisa que era bem legal, diferente das outras opções que a gente tem hoje em dia. Você ia para a faculdade, o curso ficaria totalmente grátis de coreano, você ficaria num dormitório dividindo um quarto com uma coreana, se for esse menino, com um coreano, e em troca você teria que ensinar inglês para os alunos coreanos da faculdade. E não só isso, você ainda recebia uma bolsa auxílio por causa disso. Que delícia! E o que ajudava muito? Ajudava você a se conectar com os coreanos, porque o seu roommate, né, seu colega de quarto é coreano, aí você já fazia uma amizade, depois você ia ensinar para 4 alunos, então você já fazia mais amizades e ia se conectando com mais gente, porque a gente sabe o quanto é difícil fazer amizades em outro país, ainda mais os países asiáticos, o pessoal costuma ser mais tímido e tal. Então, o inglês, se não soubesse inglês, nem conseguia a bolsa. Não precisava saber coreano, mas precisava saber inglês. O nosso era um plus, se a gente soubesse coreano, mas o obrigatório era inglês, tanto que as minhas aulas, eu e a Paloma nos estudávamos juntos, né? Isso. Então, nossas aulas eram em inglês e a gente aprendia coreano na parte da tarde e em inglês também. A Bia que fez aula em coreano, né? Você Eu fez aula em coreano? comecei na que era em inglês, aí a gente faz aquela provinha para separar as salas, aí eu acabei passando para a próxima, porque, como eu disse, como no Brasil eu estudei aquele basicão, então foi suficiente para, tipo assim, ok, você não precisa pegar o básico de novo. Só que os primeiros níveis eu tive que ralar um pouco, porque era coisa que eu não tinha aprendido e já tinha passado, sabe? Tipo quando você muda de escola, e eles já aprenderam o que era para você aprender no ano seguinte. Mas então foi eu mais ou digo, menos assim. o seu curso técnico, era O em inglês? técnico? É. Não, Você em teve inglês não, era em coreano. totalmente Era em coreano. coreano. Então, Total.
A gente teve essa Mas sorte, o nosso era Nossa, eu nem dividido, sabia. era Vocês né? aprenderam formada. inglês? Nós aprendemos em Sim, inglês, porque a é, nossa turma era só Nossa, eu não sabia. estrangeiros. Não tinha é, um coreano na sala. né? Nossa, eu não Nossa. sabia. Uma sala Ou pelo inteira. menos eu não lembrava. Por isso que eu falei do curso de coreano, porque pra mim, na minha cabeça, o curso de É, técnico era em. Ah, eu não sabia, não. não. Na verdade, tinham 2 salas, né? A sala da nossa frente aprendia a mesma coisa com outro professor, Era web content, era do é, pessoal em coreano, em era só coreano, aluno coreano. só aluno coreano. É. É. Hum, Então, E o nosso era inglês, só os estrangeiros. estrangeiros. Foi é legal, verdade, legal. nossa, eu não lembrava. O que foi muito bom, porque a gente conseguiu aprender bem, fixar bem, porque era em Uhum, inglês, né? Só que ao mesmo tempo foi desvantajoso porque a gente não teve esse contato com o coreano todo santo dia ali, entendeu? Tipo, a gente não foi exato. forçado a sair da zona de conforto, né, Felipe? A gente praticou Foi inglês pra caramba lá. muito. Muito, muito. A gente falava com pessoas de outros países, o professor era ótimo. Sim, E depois, na parte da tarde, era coreano e inglês, né? é, Então, coreano mesmo, a gente só praticava nas ruas. é. Nas ruas. É. Ó, street Né? knowledge. É isso aí. Então vamos lá, gente. Primeira pergunta aqui. Como que vocês aprenderam inglês? Como que você aprendeu inglês? Quem quer começar? Loma, como que você aprendeu Olha, inglês? eu ponho a responsabilidade 100% em Bon Jovi e Backstreet Boys. Ai, das minhas. Foi com música, traduzindo. Na Aham, verdade, ó, a responsabilidade toda vai na minha mãe, aham. que quando eu era bem pequena, comprava aquelas fitas tipo Magic English, sabe? Que linda. Que tinha aquelas musiquinhas irritantes. E eu Hum, assistia aqueles VHS. Alguém sabe? uhum. Alguém que tá assistindo, ouvindo, sabe o que é um VHS? Ela colocava no VHS. Joga no Google, VHS. Eu assistia todo dia num nível que eu tenho todas as musiquinhas de cor até hoje. Canta E aí. grava, E né? Grava. Hello, good morning, how are you? E grava, né? Esse método de repetição. Grava. Funciona. Muito. Né? E isso abriu as portas, assim, Uhum. e eu acho que a facilidade veio daí, porque desde pequena eu sempre tive esse contato, e eu sempre Uhum. gostei. Eu tinha muitos amigos na sala de aula, em escola mesmo, eu nunca fiz, assim, um cursinho, que o Tá. pessoal odiava, ai, aula de inglês, que saco, sabe? Mas eu gostava, eu tinha curiosidade. E aí eu estudei em escola e eu gostava muito de traduzir música. Uhum. Então, sempre foi uma coisa que foi muito natural, muito curiosa pra mim. Porque Aí foi assim. na nossa época não tinha Vagalume, não tinha esses sites, né? Não tinha Google Eu não Tradutor, tinha não nem tinha computador em internet. casa, né? Então, As amigas da minha irmã imprimiam. A gente tinha uma pasta, assim, brincadeira, assim. sim. Ela era absolutamente grossa. Que as amigas da minha irmã, que tinham computador em casa, elas imprimiam as letras e a tradução do lado. Uhum, uhum. E a gente colocava numa pasta. Gente, eu lembro Aí nessa disso. pasta tinha Backstreet Boys, Bon Jovi, Britney, tinha Hanson. Ai, meu Deus. Eu Memórias. escutava a música lendo ali para poder aprender a pronúncia. E Uhum. aí eu lia a tradução para entender o que eles estavam falando. E aí eu acabava fazendo a associação do vocabulário. Legal. Foi E tudo assim. manual, né? Dicionário, eu lembro de usar o dicionário na mão e traduzir sem. Tudo analógico. Era muito caro o curso de inglês, né? Era. Era muito Naquela época caro. era Era bem muito caro. inacessível, é. Né? Eu comecei do mesmo jeito, música, dicionário e muita força de vontade. Sim. Muita força de vontade. Hoje é muito fácil estudar inglês. Muito É bem fácil, muito É acessível. fácil, verdade. muito acessível. E você, Rita, como que foi? Como que você O aprendeu meu inglês? foi meio por etapas, assim. Começou tudo com jogo de videogame. Eu era sempre muito Uhum, viciada, não conseguia parar. Começou com Game Boy, assim, jogando Pokémon e tal. uhum, E passava o dia inteiro jogando, pegava do meu amigo emprestado. uhum, E para quem não conhece o Game Boy, você só pode salvar o dia, né? Agora acho que já pode salvar várias vezes, mas só podia salvar um jogo. Então, se eu começasse a jogar, eu não uhum, poderia salvar porque ia salvar em cima do jogo que era do meu amigo. Então, eu pegava o dele, passava o dia inteiro jogando sem parar, uhum, porque não podia salvar, desligar e ligar de novo. Então, eu tinha lá e ficava viciado. Aí, depois, né, consegui meu PlayStation, muito suadinho, assim. Aí, uhum, eu jogava sem parar, sem parar, sem parar. Aí, meu pai, que é engenheiro mecânico, ele tem um dicionário de engenharia uhum. que, para quem está ouvindo, dá tipo um palmo assim de grossura, e era só do inglês para o português. Não era
inglês, português, português, inglês. Não, era só do inglês para o português e já era assim, um palmo de grossura. E eram palavras técnicas de equipamentos que ele usava e tudo mais. Aí ele pegou aquele livrão, jogou assim do meu lado. Pá! Ele falou, você pode até jogar, mas você tem que entender o que eles estão dizendo. Eu falei, tá bom, então. Se eu não fosse entender, eu não podia jogar. Então peguei, eu tinha um caderninho, eu anotava, eu jogava muito RPG, eu anotava tudo que são aqueles joguinhos que têm história, basicamente. Então eles têm muita fala, eles falam muito durante o jogo. E eu queria entender mesmo o que estava se passando, qual era a história do jogo. Eu anotava os diálogos e ia traduzindo palavra por palavra. Aí eu via que tinha palavra que repetia muito e eu fui decorando. Aí, nesse processo, eu aprendi muito vocabulário, estrutura de frase. Aí eu comecei a jogar muito também jogo online. Só que para você que está jogando jogo online, você precisa pedir as coisas, pedir item, pedir ajuda, não sei o quê. E eram jogos em servidores, né, de outros países. Aí o que eu aprendi aí? A formar a frase, a conversar, né, a conversação. Só que aí me faltava ainda praticar a pronúncia, né, e o ouvido, porque aí, até então era tudo escrito. Aí foi para a fase que eu fiquei fã de McFly, banda inglesa, e aí eu estava aprendendo um pouquinho violão na época e tal, eu comecei a aprender a cantar as músicas deles, então eu praticava o vídeo, aí eu viciava neles, né, eu ficava vendo os vídeos de entrevista deles, aí tentar cantar música, então praticava o ouvido e a pronunciar aquilo que eu já sabia o que significava, né, que eu aprendi nos videogames e tal. Então foi tudo um processo. E a primeira vez que eu falei de fato inglês foi quando eu vim para a Coreia. Foi a primeira vez que eu pratiquei falando com alguém, assim, nunca tinha praticado. Então foi uma loucura, o que foi muito bom também, porque eu não tinha aquela pressão que a gente tem muito. Não sei porque a gente tem muito medo de errar quando vai falar com um nativo, né? Sim. Só que quando a gente fala com não nativo, a gente não sente esse medo, eu acho. Eu, pelo menos, não sinto essa pressão. Então me ajudou muito, eu não sentir a pressão e ia começar a conversar. E aí fiz muitos amigos estrangeiros aqui e evolui bastante morando por aqui. Mas foi assim o processo, em etapas. E você, Bia, como foi? O meu caso não é muito diferente, porque ouvindo vocês falarem, né, acho que ninguém aqui fez o cursinho de inglês para aprender a falar inglês. Eu também não pude fazer, não tive essa oportunidade. Eu aprendi inglês na época. Eu gostava muito de espanhol. Eu não gostava de inglês, eu gostava de espanhol. Eu gostava de Rebeldes. Eu era super fã do Rebeldes. Eu também. Então, para mim, tudo era Rebeldes e RBD. Eu não queria aprender inglês para quê, né? E aí teve uma prova que o Teacher Paul, ele deu lá na escola. E na época, na escola, a gente faz inglês que 45 minutos, uma vez por semana ou duas, né, no máximo, que não serve para muita coisa. E ele deu uma prova que foi todinha em inglês, muito difícil. A nota máxima que alguém tirou foi a Isabel, acho que Isabela. Ela tirou 6, eu lembro até hoje, ela tirou 6, que era a primeira nota azul, né, a 6. E o resto, todo mundo tirou uma nota muito ruim. E eu acho que eu tirei 2 nessa prova. E o meu currículo, né, o meu boletim, ele não era ruim. Eu sempre fui uma boa aluna. E aí, tirar 2 no inglês para mim foi um choque. Eu falei, não vou deixar inglês acabar com o meu boletim escolar. E aí, a partir disso, eu comecei a estudar inglês sozinha. Na época, eu lembro, eu tinha uma amiga também, minha melhor amiga, ela já gostava bastante de inglês. Então, ela já era mais High School Musical Disney, né? E aí, eu entrei na onda também. E aí eu lembro que teve uma época, meu pai comprou um DVD do High School Musical 2, aquele que eles vão pra praia não, eles vão acho que para Arizona, alguma coisa assim. E aí eu assistia várias vezes no mesmo dia o filme. Então eu assisti uma vez dublado com a legenda em inglês, aí depois em português, português aí dublado, depois em inglês com a legenda em inglês, e depois português, e inglês, eu ia misturando, e aí eu pegava o caderno e ia anotando o que eles falavam. Então começou dali. E aí, a questão da prática de falar mesmo, eu falava muito com essa amiga na escola mesmo. Tipo, a gente às vezes conversava, a gente escrevia carta, a gente assinava assim, Los Angeles não sei o que lá, e a gente assinava assim as cartinhas uma para outra. Que legal! E aí eu também, assim, realmente falar mesmo no dia a dia em coreano também foi, em coreano não, desculpa, em inglês, foi aqui também. E eu acho que até quando vocês estavam falando, uma coisa que muita gente não percebe, por exemplo, quando você vem para um país que não fala inglês, mas você vem, por exemplo, numa bolsa de estudo, você vem com um monte de estrangeiro junto, né? E como você fala com aquele estrangeiro que também não sabe o idioma? Você fala inglês. Sim. Se você não fala o inglês, você, como eu disse antes, você não aprende o que você tem que aprender. E isso aconteceu com muitas pessoas do curso. Acho que no ano de vocês também é a mesma coisa. Sim. Muita gente que acaba não aprendendo nada, porque não sabe falar inglês, não consegue pegar o coreano.
Sim. E também tem a questão de você ficar mais isolado, se você não sabe falar inglês. Porque como você se comunica e faz amizade? Então é bem É difícil. verdade. Mas pra mim foi assim também. Falei, não vou deixar isso me acabar comigo, entendeu? E aí eu fui estudar sozinha e Legal. consegui, graças a Deus. Aí pra vir pra cá, eu fiz até uma prova de, como que fala? De Proficiência? proficiência. É. Aí eu lembro que na época eu tirei uma nota boa também. E aí eu consegui vir pra cá e tudo sem fazer curso. Na verdade, eu fiz um curso de inglês depois de ter aprendido inglês, Uhum. que era aquele curso que você faz o mais rápido, que é de sábado, você fica a manhã inteira fazendo, só que aí eu acabei saindo, porque pra mim era tipo assim, não me ajudava em nada, porque eu Uhum. já tinha aprendido tudo aquilo, então eu acabei saindo, porque eu só tive a oportunidade de aprender numa escolinha depois que eu já tinha tido que aprender sozinha. Mas é a mesma Legal. coisa, todo mundo. Todo mundo guerreiro aqui. Na Todo mundo raça. é autodidata. Na raça. Autodidata. Na raça. Tá. Como que surgiu essa ligação entre você e a Coreia? Entre a gente e a Coreia? No meu caso, por exemplo, foi em 2002, eu acho. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria aprender uma língua asiática. Então, eu já sabia Uhum. falar inglês, já era professor de inglês, e eu falei, eu quero aprender uma língua asiática. Sempre gostei, eu cresci assistindo Manchete. Então, sempre gostei de cultura japonesa, cultura asiática. Cavaleiros do Zodíaco, né? Do Cavaleiro, Manchete, eu amo, lembro. amo, amo. E, e daí eu comecei a pesquisar as línguas. Então, japonês era uma forte opção, chinês por causa do comércio, né? Uma língua de business interessante, e tinha um coreano. E começando a estudar um pouquinho de cada uma delas, não sei o que aconteceu, assim, foi um amor à primeira vista. Coreano, comecei a estudar o alfabeto, e daí eu comecei a assistir Dorama, que é novela coreana, que hoje está estourado, mas eu comecei em 2000, foi 2012, 2012. Naquela época, o drama era a porta de entrada para drogas mais pesadas, né? Como K-pop. Exato. Então, depois eu descobri o K-pop, outras músicas, então é um caminho sem volta, né? Sim. Mas engraçado, eu comecei primeiro com o idioma, depois que eu fui pro dorama e pro K-pop. Mas eu sei que muitas pessoas é o inverso, né? É o inverso. É o inverso. E muitas pessoas vieram do japonês também, né? É o meu caso. Como foi, Loma? Conta pra gente. É o meu caso. Na verdade, eu sempre quis estudar no Japão, eu queria morar no Japão. A minha sina era Japão, eu sempre amei Japão. Que nem você, venho de TV Manchete, sabe? Sakura, Sailor Moon, Cavaleiros do Zodíaco, todo esse rolê aí. Sim. E eu adorava Japão e eu gostava muito de música japonesa. Eu sempre fui muito conectada com J-pop e J-rock. Assim, Ayumi Hamasaki, Larkin Ciel, sabe? Gyact, esses rolês, assim. Uau. E eu gostava muito de anime também, amava Inuyasha, essas coisinhas. E aí eu lembro que naquela época que a gente tinha que baixar músicas de formas não tão acessíveis e legais como atualmente, eu fui baixar uma música da Boa, que na época, inclusive, no topo da minha ignorância, eu achava que ela era japonesa, porque ela, tipo, trilha sonora de todos os animes japoneses, É a era Britney boa. Spears da Ásia. É a boa, Exato. boa. E aí eu fiz o download de uma música dela, em japonês, um OST, e aí a música chegou em coreano. E aí eu baixei, e eu nem sabia onde que ficava a Coreia, eu nem sabia o que era a Coreia naquela época. Eu escutei aquilo, eu falei assim, que língua é essa? Que é isso? O que tá acontecendo? Fui na internet, descobri que ela era coreana. Descobri, aí falei assim, vou escutar. Achei extremamente intrigante, porque era esquisito pro meu ouvido, era desconfortável. Eu escutei aquilo, eu falei, aí baixei outra dela em coreano, baixei outra. Aí comecei a escutar, eu nem sei como que pronuncia o nome, a Yonha, que fazia as trilhas de Bleach, Yonha, right? Acho que sim. Aí comecei a escutar ela, aí Uhum. outra coreana, que eu também achava que era japonesa, porque ela tinha várias trilhas em japonês. Uhum. E aí aquilo foi indo, aí em 2008 ou 2009,
eu escutei SHINee. Eles tinham acabado de debutar, eu acho. Eu escutei o Nuna no Moyepo. E eu, E aí foi. Replay. Aí foi. Aí depois de SHINee veio 2PM, da época em que Jay Park ainda era membro. Aí veio Big Bang, Sim. 2NE1. É um caminho sem volta. Aí desbandou. Sim. Aí caminho sem volta. Aí comecei a assistir drama. Comecei a gostar de CN Blue por causa dos dramas. Aí foi. Aí eu falei, olha, não é que né? Que eu gosto. Foi assim. Foi. Saudades, memórias. Eu vi que a Rita tava assim, né? Concordando. Nossa, parece que ela tava falando da minha história. Caramba! Ela copiou, colou ali. Ai, desculpa, amiga. Seguinte, agora eu vou falar o quê? Ela... Não, foi muito assim. Era Manchete, Bucky, o Asa, nossa, vários, Dragon Ball, Cavaleiro Zodíaco e tal. Começou, né? Aí é um outro caminho sem volta também. Começou ali. Não, começou com. Eu tinha 5, 4 anos, comecei a assistir aquela luta, né? Pancadaria, sangue pra tudo. E eu lá, 5 anos assistindo, mal de boa, Dragon Ball. Impactada. E assim, não, mal de boa, assim, umas lutinhas, então, né? E me viciou, assim, caí naquele mundo, viciou. Eu ia nos eventos, o primeiro evento grande de anime que eu fui, era o primeiro, assim, do Brasil e tal. Eu fui, era 4 dias, a gente foi os 4 dias, eu, meu irmão, minha avó junto. Porque era muito nova. Eu tinha... Fiz cosplay. Meu irmão competiu no cosplay também. Minha avó é costureira, ela fazia os cosplay pra gente. E ela ia junto, ficava os 4 dias com a gente lá, passeando, vendo as mesmas coisas todo dia. Tirava foto com os cosplay. Uma delícia, assim. Foi uma infância muito boa. E aí, meu irmão, que já era mais velho que eu, começou a estudar japonês. E eu também queria estudar, tal, só que era muito caro o curso de japonês. Então, aí eu falei para ele, me empresta suas apostilas, né? Ele falou, você não vai conseguir, é muito difícil. Falei, então deixa para lá. Aí eu fiquei com raiva dele. Então deixa para lá, não vou aprender japonês. E nesse meio tempo, eu estava ali com uns 10 anos, 10 anos, eu fui ouvir Poá porque era as músicas do Inuyasha, né? A Boa cantava o encerramento, que provavelmente essa música que você baixou, não sei. Eu acho que sim, eu não lembro o nome. É isso, Every Heart, essa mesmo. Every Heart. Yeah. Não. Exatamente. Aí foi outro caminho sem volta. Só que assim, foi muito curioso, porque eu baixei a música dela e tal. Aí eu gostei muito, eu amava aquela música, eu fui pesquisar sobre ela. E ela falando, ela é coreana. Falei, mas se ela é coreana, por que ela tá cantando em japonês? Eu, a criança de 10 anos, chocada com aquela informação. Eu falei, Aí depois eu me toquei, coreana, mas o que tem na Coreia? Juro, eu imaginei um país, Rita de 10 anos imaginando Coreia. Imaginou no mapinha a Coreia toda verde, só de planta, assim. Eu pensei que era só uma floresta na Coreia. Assim, não tem nada, porque eu nunca tinha ouvido falar da Coreia. Eu também não. Aí eu deixei pra lá, deixei assim, de canto. Porque, faz 20 anos isso. A Coreia até então não tinha muita coisa mesmo, não falava muito dela, né? Aquela minha ignorância, tipo, 10 anos, mas aí deixei quieto. Continuei com as músicas japonesas, desenhos japoneses. E aí eu comecei, ali na época do ensino médio, a assistir novelas de outros países. Aí vi do Japão, vi de Taiwan, aí apareceu ali umas da Coreia. Falei, vou dar uma chance. Nossa, pra quê? Aí me apaixonei. A primeira foi Coffee Prince. Assisti Coffee Prince, Gongyo. Aí já era, não tem mais jeito. Você assistiu Gongyo na tela, você não consegue mais largar dessa vida. Não tem como. Para quem não sabe, Gongyo é o ator principal do Trem para Busan, eu não sei qual Trem que para é. Busan, isso, Viagem para Invasão Busan. Zumbi, né? Invasão Zumbi em português, Isso, é ele. Goblin Ele também. é o cara que dá os tapas Goblin também. no Squid Game, não é? O cara que dá os tapas. Isso, Squid Game. Ele é o que traz o exato, cartãozinho. o cara dos tapas. Do Round 6, né? Ele que traz o cartão. Isso. Exato. E aí eu comecei a gostar. Aí nisso eu fui para a faculdade.
conheci uma amiga lá que gostava também muito de cultura coreana e tal, e estava trabalhando num grupo de voluntários para fazer eventos da cultura coreana. E ela comigo, Rita, você não quer participar do nosso grupo? É novo grupo e a gente está ajudando, tal, é voluntário e tal. Mas aí você se reúne com pessoas que gostam da cultura coreana, você conhece mais gente, se envolve na cultura. Falei, topo. E na época eu ainda morava na Baixada Santista, eu subia e descia para a faculdade todo dia. Então, para fazer esses eventos também, eu pegava um ônibus de manhã, voltava às 11 da noite no ônibus. Uau. E eu gostava, assim, era de graça, imagina. Fazia de graça, mas com gosto, assim, porque era um grupo muito bacana. E quando a gente fazia os eventos, era muito interessante, porque até então ninguém conhecia a Coreia. Então, era um grupinho fechado, sempre as mesmas pessoas, parecia uma família, assim. Aí, então, começou a vir um evento, um show aqui, outro evento ali, e começou a aumentar mais. Falei, né, vou continuar aqui, fazer alguns contatos, tal. A gente abriu o curso que tem no consulado coreano, foi a minha turma que abriu. Uau. Curiosidade. Patrimônio Antes histórico, de ir para o prédio do consulado, antes desse curso, que hoje tem acho que 3, tem turma de manhã, tarde, noite, meio de semana, fim de semana, domingo, sábado. Antes era um grupinho de 13 adolescentes numa sala de acupuntura de uma clínica do Bom Retiro. Uau. Começou assim esse curso. Se vocês estão ouvindo esse podcast, está vendo o vídeo aqui e você faz curso no prédio do consulado, saiba que começou assim, com uma moça, a filha do médico, a filha do doutor que atendia lá, ela pegava uma das salas dele para ensinar a gente, e ela achava que ela só ia ensinar o Hangul pra gente, porque ela não era, assim, não falava um coreano muito fluente, porque ela cresceu no Brasil. E ela ficou preocupada porque todo mundo já tinha estudado Hangul em casa. Ela falou, eu vou ensinar o que agora para vocês? Vocês já sabem o Hangul. Mas era muito legal, a gente aprendia muitas frases úteis com ela, tal. E aí, dali, depois a gente formou mais uma turma, então a gente conseguiu um localzinho ali, umas salinhas no prédio do consulado para ter aula de sábado. E aí foi aumentando turma, crescendo, e hoje em dia não sei mais quantas turmas tem, e de meio de semana, de fim de semana e tal. E ali, depois eu me formei na faculdade e prestei uma bolsa para o curso de coreano na Coreia. Foi aí começou todo o rolê. Depois foi assim. Uau. Como começou comigo lá com 10 anos, baixando a música da Boa também, no Yasha. Uau. E terminou com eu aqui casada, com coreano. O que baixar uma... Gente, olha o perigo, hein? De baixar perigo. O música. perigo de Every Heart. O perigo de Nuyasha nas nossas vidas. Se você assiste no Yasha, cuidado, tá, gente? Cuidado. Pode acontecer coisas loucas com você. Né? Que história legal. Não tinha ideia disso. Eu acho engraçado porque todo mundo aqui é negócio de japonês, né? Assistiu Naruto, não sei o que lá. Pra mim, anime é Naruto, gente. É Naruto e Pokémon. E aí veio pra Coreia. Meu é totalmente diferente. Totalmente. Eu tinha interesse zero em Ásia. Que é zero. Meus amigos gostavam de Naruto, essas coisas todas. Eu lembro que eu tentei assistir Naruto uma vez. Passava na Globo? Eu acho que passava na Globo, Naruto. Na época que ainda tinha TV Globinho. Teve uma época que passava na TV. Ou na Globo ou na SBT. Eu sei que passava. E aí eu assisti um episódio, e aí o coitado do Naruto, acho que ele perde uma luta, ele chora, e eu comecei a chorar. Eu falei, não vou assistir nunca mais. Chorar por causa de desenho japonês. Eu falei, inadmissível. Nunca mais assisti. Mas o meu caso também tem a ver com... Mas o meu foi mais... Como que eu posso dizer? É meio que K-pop. Porque assim, eu tava fazendo cursinho pra faculdade, né? Fazia etapa. E aí eu tinha uma amiga, que ainda é minha amiga até hoje, a Juliana. E eu não fui em um das palestras que tinha. Uma das palestras, né? Porque eles dão palestras às vezes. E aí ela tinha o arquivo da palestra num pendrive. E ela me deu esse pendrive. E no pendrive, eu não consegui assistir a palestra, o arquivo não funcionou, mas tinha um arquivo do vídeo da música Be My Baby, eu acho. Please Be My Baby, The Wonder Girls. Wonder Girls. Exatamente, que de maneira, essa aí. Gente. Foi a primeira música de K-pop que eu ouvi na minha vida e o primeiro vídeo que eu vi na minha vida. Maravilha. E era Preto bem e branco. single ladies, né? Porque é tudo preto e branco, ela dançando, maravilhoso. então eu gostei bastante. E aí eu acho que tinha algumas coisas do como que chama? Super Junior, também do Super Junior, tinha umas coisas lá. Super Junior. E aí eu comecei ouvindo as músicas, mas eu não tinha interesse em aprender em nada, eu só achava legal, tipo, o som, eu sempre gostei muito de pop, eu tava numa época, já voltei de novo, mas uma época que eu ouvia muito pop americano, né?
Então, Taylor Swift, até hoje, eu gosto muito. Na época, a gente ouvia muito Jonas Brothers também, Demi Lovato. Era bem, assim, um grupinho da Disney mesmo. Então, não tinha muito interesse. Aí, vi esse vídeo, só ouvi as músicas. Eu lembro que eu cheguei a pesquisar, eu também não sabia onde ficava a Coreia. O que é Coreia? Também, para mim, sei lá, tipo, que nem a Rita falou, tudo mato. Você não sabe o que é a Coreia. Você vê lá no mapa um negócio pequenininho entre o Japão ali, a China e tal. E você não sabe muito, né, do país. E eu lembro que eu fui ver e se eu visse o idioma e tal, mas aí eu vi que quase ninguém falava no mundo, não é uma língua muito popular, né? Pelo menos na época não era. Comparado com China e Japão, Exato. né? Ninguém na fila do pão, né? Vamos combinar, a Coreia não era nada. Então, também pensei isso e depois, não, se for aprender asiática, que nem o Felipe falou, mas só se aprender chinês, porque é muito mais usado, muito mais útil e tudo mais. E aí, fiquei nisso aí, só ouvindo as músicas. Aí, no cursinho, no ano seguinte, um professor falou de um aluno que tinha conseguido uma bolsa, que era do KGSP, para estudar aqui na Coreia. Ele falou que as universidades da Coreia não era isso, aquilo, não sei o que lá. Eu falei, opa, Coreia. De novo a Coreia, a bendita Coreia. Na época eu já gostava bastante de Big Bang, Shiny, essas bandas todas, que eram as bandas populares na época, né? E aí, nisso, eu fui num estudo de, como que é? Encontro de estudos coreanos, acho que segundo ou terceiro, que tinha na USP. Eu faltei no cursinho, fui lá. E aí, a moça, né, na época, que era responsável pela bolsa que eu consegui, que vocês também fizeram, o Felipe e a Paloma, ela falou dessa bolsa. E aí, eu lembro que na época, eu tentei o KGSP também, eu não consegui o KGSP na época, que já estava já era bem mais popular do que nos anos anteriores. Porque anos anteriores, se eu não me engano, o menino me disse que tinha, tipo, 10 pessoas tentando a bolsa. Quantas pessoas estão tentando essa bolsa hoje em dia, né? Pô, vai ser umas 200 por vez, tipo, sem brincadeira. E aí, um cara que tava lá, o Eder, que eu já tinha também encontrado num outro evento de K-pop, não sei o quê, que ele estudou aqui na Coreia, na Korea University. Ele fez o mestrado aqui. Não é nada K-pop, era tipo um cara adulto que veio estudar na Coreia. E ele tava nesse encontro também. E eu conversei com ele, falei, eu vi você lá, não sei o que lá. Adicionei no Facebook, a gente não tinha conseguido a bolsa do KGSP, acho que no dia seguinte. Foi na mesma semana. Ele falou assim, lembra aquela bolsa que a moça falou lá naquele encontro? Abriu as inscrições. Você não quer tentar? Você é jovem. Tipo assim, tenta agora, você é nova, eu tinha 18 anos. Você é nova, tenta agora. Depois, quando você já tiver mais avançada na vida, você não vai querer parar tudo para estudar 10 meses, né? Num outro país, num outro lugar. E aí, nisso, eu falei, vou tentar. E aí, eu tentei. E aí, eu consegui. Aí, eu vim pra cá. Aí, então, pra mim, história. Aí, antes de vir pra cá, aí sim, eu entrei num curso, era R$100. Era uma apostila que era de um livro que eu, inclusive, acho que eu cheguei a ter ele aqui. Era impressa preto e branco. Também fui o primeiro, eu acho que eu fui o primeiro curso também lá do Centro Cultural, não do consulado, mas eu acho que também foi um dos primeiros. Eu acho que naquela época começou a realmente estourar mesmo, né, lá 2013, 2014. Foi. Então, e aí eu vim pra cá. Aí o resto é história, é a mesma coisa que isso. Aí você casa, fica, aí tem que aprender idioma, aí Que tem história, filha, hein? aí trabalha, aí a vida segue. Isso aí. Gente, então é isso que nos motivou, que nos uniu aí pela Coreia. Motivos diferentes, mas acabamos no mesmo lugar. Estamos na Coreia agora. Como que o inglês te ajudou na Coreia, na sua vida? Como que isso aconteceu lá, Loma? Olha, o inglês ele basicamente me salva porque eu acho que de todo mundo aqui dentro desta conversa, eu sou a pessoa que menos fala coreano. Não, você fala Eu mais tenho que um eu. bloqueio, assim, que eu não sei explicar de onde vem. Eu sou muito perfeccionista, né? Eu sou chatonilda mesmo, assim. Perfeccionista é uma forma bonitinha de dizer. E eu tenho pavor de pagar mico, sabe? Pavor de falar baboseira. E eu entendo bem o coreano. Virginiana. Ai, sabe? Tem um virgem, acho que em 3 casas no mapa, sabe? Deus me livre. E eu entendo bem, eu consigo me virar. Só que eu tenho dificuldade em falar. Então, basicamente, eu me comunico com todas aquelas dicas que você deu no livro. Memorizar a frase, assim, antes de entrar no coffee shop, sabe aquele meme da pessoa que antes de ligar para pedir um hambúrguer, ela fica assim: Oi, meu nome é fulana,
Eu sou do apartamento 203 e eu quero um hambúrguer. Aí ela fica treinando. Aí na hora que ela liga, ela fala assim, oi, eu sou um hambúrguer. Sei, aquele Sou meme. eu. Sou eu indo pedir café, entendeu? Nos coffee shops aqui. Oi, eu sou um café latte. Me dê, por favor, um banheiro, sabe? Porque eu travo. Sim. Eu fico desesperada. E aí eu me comunico basicamente em inglês e mímica e apontar e falar, eu quero esse, por favor. E recentemente eu descobri que eu tenho dificuldade com lactose, né? Eu sou meio alérgica, meio intolerante. Então agora eu ainda tenho que chegar no coffee shop e ainda tenho que pedir para eles colocarem o leite de soja. Ai. Então assim, sabe? Em inglês não rola, né? Alguns lugares sim. Em alguns tá. lugares rola, se você tem, por exemplo, umas franquias maiores, ou numa região mais global, que nem Itaewon, ou se você vai para Myeongdong, alguma coisa assim, até rola. Turística, né? Exato, mas em outras regiões não, aí você tem que se virar mesmo. Mas se você misturar, usar um pouquinho do Konglish, né, que é o coreano e inglês, né, você consegue se virar. Mas para nossa chegada aqui, e você sabe disso, né, você é testemunha, para nossa chegada aqui em 2015, inglês foi fundamental, assim, para viver, para sobreviver, né? É aquilo que você fala, a gente sobrevive com o inglês numa língua que não tem o inglês como, né, língua oficial, um país que não tem o inglês como língua oficial, mas a gente não vive. E até adicionando, desculpa interromper, quando você vem para um país longe, como que você fala no avião? Como que você fala na transferência? Exato, exato. Então, antes de você chegar aqui, você já é obrigada a ter pelo menos o conhecimento básico para você saber se você quer o prato que tem chicken ou você quer o prato que tem outra coisa, sei lá, vegetables, entendeu? É verdade, soja, é verdade. Nossa, gente. Vai te perguntar se tem alergia, você vai falar como? O quê? Isso mesmo. Então. E você pisou no aeroporto, por exemplo, nós fizemos conexão na Holanda, né? A gente fez em Amsterdã. Amsterdã. Inclusive saímos lá, né? Porque a nossa conexão era super longa. A gente fez o maior rolê em Amsterdã. Foi uma delícia, uma delícia, uma delícia. E todo mundo já falava inglês, exato. Todo mundo olha para sua cara e já fala inglês. Na Coreia também, na Coreia, acho que acontece isso até hoje, né? Com vocês. Na Coreia, eles acham que por você ser estrangeiro, você automaticamente sabe inglês. Automaticamente, exato. Já aconteceu com vocês de estudante novinho parar vocês na rua e perguntar se você pode ajudar com a lição de casa deles de inglês? Acontece comigo direto. Gente, sério? Um pediu que ele tinha que gravar um vídeo para aula pro cursinho dele ali no metrô desesperado. Ele, pelo amor de Deus, eu preciso gravar um vídeo com um estrangeiro. Você pode me ajudar? Eu vi o desespero no olho dele. Eu falei, não, tá. Ele é só uma entrevista. É cinco perguntas. Seu nome, idade, o que você faz na Coreia, essa coisa assim. Eu falei, tá. Tem uns que param. Ele era, sei lá, acho que tinha, sei lá, uns 15 anos no máximo. Eu poderia adicionar, porque eu precisava treinar meu inglês para passar na prova da faculdade, um negócio assim. Nossa, tá, não sei, como eu posso te ajudar? E aí pedir ajuda com as questões da lição de casa também. O menino literalmente, assim, tirou o caderno. Você pode me ajudar? Eu falei assim, moço, eu tenho que pegar o metrô agora, eu tô atrasada, me desculpa. Fala, Bia. Não, no meu caso, eu lembro que eu fazia curso de coreano e à tarde eu ia num shopping que era perto lá, fazer compra ou ver coisas, né? Só passar tempo para não ficar em casa. E aí, numa loja, a vendedora da loja, ela virou para mim e falou assim: você não quer me ajudar a aprender inglês? Eu falo um pouco e tal, não sei o quê. E aí a gente virou meio que amiga. Eu encontrava com ela toda semana. A gente ia num café depois da minha aula para ajudar ela. Aí depois ela foi para a China, acho que ela foi estudar lá, não sei. Aí eu tenho ela no Cacau, mas a gente não se fala. Mas na época acho que foi a primeira pessoa. O resto é só criança, né? Que vira e fala hello, hello. Aí pergunta se você é pessoa e honra em inglês. Não fala se você é americano, tá? Fala se você é a pessoa, português, você é a pessoa. E aí vira assim, você é a pessoa em inglês? Não sei o que mais falar. Não, eu não sou a pessoa em inglês, eu sou a pessoa Brasil. Ah, tá bom. É esse nível hoje. Complementando da importância do inglês para vir para cá, é que nem eu falei no começo, por causa do inglês eu ganhei a bolsa, porque eu tinha que dar aula de inglês para os alunos aqui. E se eu não soubesse inglês, eu não conseguia nem a bolsa para vir para cá, basicamente isso. Isso sem contar os maridos, né? Exato. Porque a comunicação no começo era só no inglês, agora a gente mistura um pouco, mas antes... Vocês três têm algo em comum, começa a brigar... né? Oi?
Vocês três têm algo muito em comum. Vocês querem compartilhar isso? O que será, não? O que será? E foi por causa do Não, inglês? a Bia falou, Vamos né, combinar? que ela é casada também. Foi por causa do inglês, não foi? É o inglês. Porque se fosse depender do coreano... E que bom que eles também falavam inglês, né? Sim, sim. Que bom que eles falavam inglês, porque... Porque, por mais que você aprenda o coreano, leva um tempo até conseguir aprender. E se você quiser Nossa. conversar assuntos mais sérios, às vezes, umas coisas mais profundas, até você, né, conseguir aprender isso em uma outra língua, né, asiática e tal, é bem mais complicado. O inglês ajuda bastante. Tem certas tretas que nem inglês ajuda, só o português vai. Ai, meu Deus. Tem certos momentos, assim, que não tem termo coreano, entendeu? Não, é brincadeira, não. Mas, na verdade, honestamente, eu acho que o fato da gente ter uma segunda língua como a nossa língua padrão, porque a minha segunda é a segunda dele, eu acho que isso previne tretas, de certa forma, porque a gente fica com aquela fadiga mental. Ó, Rita tá concordando, ó. Exatamente. A gente fica com aquela fadiga mental de, meu, como que eu vou expressar isso aqui? Aí a gente fica assim, não, ó, tá tudo bem, tá tudo certo, sabe? Porque... Como diria Jaiminho do Chaves, vamos evitar a fadiga, né? Evitar a fadiga. Isso, vamos evitar a Vamos fadiga, discutir. porque Evita a eu briga. acho que essa segunda língua, ela acaba ajudando em muitas coisas, e acho, pra mim, pelo menos, né, funciona dessa forma. Ela evita certos desgastes, assim, que você... Talvez se os dois se comunicassem na primeira língua ali, sei lá, eu e ele falando português, a gente soltaria aquele negócio e depois a gente pensaria, ai, sabe, nem precisava ter falado isso, entendeu? Poderia ter evitado. Você acaba meio que parando um pouco para pensar antes de falar. Já ajuda. Rola um filtro, eu tenho essa sensação, não sei. Eu também. Legal. Então, assim, essencial o inglês, né? Vamos combinar, não só para sobreviver. Quem vai casar aqui. Quem for casar também. Já sabe. Já sabe. Enquanto vocês estavam na Coreia, vocês precisaram estudar mais inglês? Sozinho ou com o professor? Ou com o inglês que vocês foram já foi o suficiente? Eu acho que no meu caso eu não precisei estudar, mas eu reparei que tinha muita palavra que eu não fazia ideia de como falava em inglês. Eu também. Tipo, eu não sei, não consigo nem lembrar de uma especificamente, mas tinha muita coisa que é, por exemplo, Tupperware. Eu lembro dessa. O menino me deu lá uma Tupperware cheia de, como que é? Cherry, Cereja. Isso, cereja. E aí eu queria devolver a Tupperware pra ele, só que eu não sabia como falar, tipo, eu deixei a Tupperware ali. Aí eu falei pote, que pote é tipo panela. E aí ele, tipo assim, pote, eu falei, aquele negócio, porque pra mim pote, entendeu? Eu não sabia o que eu falava. Sim. Então assim, eu reparei, eu não cheguei a parar para estudar, mas que eu reparei que tinha muita coisa, é o que te distancia, eu acho, na minha opinião, de um nativo mesmo, para alguém que fala de uma forma até avançada mesmo. No coreano também é a mesma coisa, mas no inglês eu reparei muito isso, fica meio óbvio as coisinhas que você não aprende ou que você não aprende no dia a dia, né? Aí você chega lá falando, tá aqui, Tupperware. Aqui, ó, Tupperware, aqui, ó. Essa coisa aqui. A figura que você deixa lá em casa. Acho que, Direto eu me pego pensando assim, meu Deus, como é que fala isso? Que é uma palavra que você tem ali em português, né, na ponta da língua, e que você nunca usou em inglês. Aí você tá ali e você aconteceu como? Quando eu fazia o curso, era de coreano, a gente tinha que memorizar listas de palavras, porque na cabeça deles, memorizar uma lista de um dia para o outro vai fazer você não esquecer para sempre as palavras. E aí e eram umas listas com umas palavras que eu também não lembro qual era a palavra, porque eu nunca mais usei. Foi só naquele dia da prova e acabou. Exato, eram umas palavras em inglês que eu não conhecia. Então, e todo material de coreano não tem material em português aqui, tá, gente? No mínimo ali que você vai conseguir, no máximo, é em inglês. E eu lembro que eu tinha que traduzir a palavra do inglês para o português para descobrir o que era, para decorar a palavra ali para a provinha. Tem uma coisa que eu tenho feito ultimamente, né? Isso então não é na época lá quando eu vim, é agora, tipo esse ano, que tem umas páginas do Instagram que elas ensinam, são coreanos ensinando inglês para coreanos. Uma coisa assim, nada a ver com a gente, com o estrangeiro. Mas é muito legal porque você pega uma frase em inglês que às vezes até você não sabia exatamente qual era o uso ou o significado dela, e você ainda aprende o coreano de quebra junto.
Então, Sim. isso eu tenho feito. E isso eu acho que tem ajudado um pouco até na questão do vocabulário, você saber, até do inglês, né? Você acaba aprendendo os dois idiomas ao mesmo tempo. Então, acho que o máximo de estudar o inglês que eu fiz nesses, acho que 8, 9 anos foi isso. Legal. Gente, coreanos em geral se comunica bem em inglês? Eu acho que Em depende geral, de muitas coisas. Por Depende da exemplo. região em que você tá. Região influencia um pouco. Depende da idade. Hum, eu vou falar aqui que minha experiência. Fala de... depende da força de vontade da pessoa. tá. Se Também. a pessoa quer falar ou não. É. Uhum. Eu acho que tem muito coreano que fala inglês sim, sabe falar inglês sim, mas fica na mesma situação que até a Paloma falou da questão do coreano, de não querer falar, de ter medo de errar. Exato. 100%. É. Eu vejo muito assim. Muito isso. Eles têm Não muito sei isso. como... É. Tem muito medo de errar. E é engraçado porque, assim, por exemplo, eu vou à igreja, né? Coisa pessoal, mas enfim. E eu lembro que tinha um estudo, sabe encontro de casais? Uhum. E Sim. tinha, tipo, perguntando, você tinha que estudar uma passagem, enfim, né? Saindo do tema. Era mais assim, você tinha que estudar algo. E aí tinha esse encontro de pessoas. E você tinha que falar sobre esse algo. Era coisa muito simples. E ninguém falava nada. Todo mundo assim, ó. Gente. Eu, tipo, gente... Porque eu acho que o medo de errar na frente do outro é tão grande Ser Sim. que, mesmo julgado. sabendo a resposta, eles ficam quietos. Eles Então, eu têm acho que tem muito isso, coreano, né? porque o coreano ele não aprende inglês que nem a gente, 45 minutos uma vez por semana, pouquinho que não dá pra fazer nada, que nem eu falei lá no começo da entrevista. Uhum. Mas eles aprendem de uma forma, assim, muito, muito mais completa do que a gente aprende. E tem muito cursinho de inglês, e é muito acessível para eles. Então, eu sinto que eles sabem sim, falam sim, mas na realidade eles evitam muito se colocar na posição de falar, como posso dizer, de usar o idioma que eles menos dominam para falar com você. Na Eu sinto muito isso. vulnerabilidade, né? É. Uhum. Exatamente. Eles querem evitar isso, estarem ali no spotlight e não serem perfeitos, né? Não tirarem de letra. Que deve ter tudo virgem no mapa também. É muito da cultura também, né? É. Tem muito a ver com a cultura. Rita, é isso mesmo? Você concorda com tudo isso? Olha, a minha experiência pessoal, eu trabalhei num bairro muito popular de Seul pelas empresas, assim, um bairro só com empresa muito chique e tal, assim. Aí você Uhum. pensa, não, todo mundo vai falar inglês, né? Um bairro top Gangnam. e tal. Ninguém falava inglês na empresa. Nem, Bangueou. tinha um menino só que falava inglês, porque ele foi para o Canadá na época do ensino médio, ele morou lá desde o ensino médio. Só ele falava inglês. Os outros nem arriscavam, assim, nada. E o pessoal novo, assim, da minha idade e tal, não falava. Nem meu chefe, nem o vice do vice, nem o vice do subvice, nada. E agora eu moro fora da capital, aí que não tem nem jeito, aí nem adianta tentar o inglês, não vai sair nada, não, do pessoal. Mas a gente tem uma ideia que, na Coreia talvez todo mundo fala inglês, né, e tal, mas não, mas tem o pessoal que sabe, mas não põe para fora pelo medo de errar e a vergonha, mas tem muita gente também que não sabe. Por mais que tenha estudado na escola, eles usam um sistema muito da memorização, assim, para as provas. Eles te dão uma lista, que nem eu falei, lista de É vocabulário, se muita por prova, memoriza, né? passa na prova porque você já praticou como é aquela prova e passa. Mas na hora de falar, assim, eles travam muito. E digo mais, eu acho que ainda tem muita gente que tem que eles têm muito do inglês aqui incorporado no vocabulário, né? No Konglish, por exemplo, você vai pedir um hambúrguer, burger ou hambúrguer, né? Hamburger. E tem muita gente aqui, muito nativo, que não tem nem ciência de que essa palavra vem do inglês. Eles acham que a palavra é originalmente coreana, principalmente os mais velhos. E isso foi muito Exato. incorporado naquela época de guerra, né? Muito base militar americana aqui. Só que eles não têm essa ciência. Para eles, essa palavra é coreana. Porque eles não têm esse contato com o inglês. Eles não assistem série, eles não assistem nada. Eles são muito... o pessoal mais velho, né? Eu tô falando. Eles são muito fechados nessa cultura coreana. A TV é coreana, a música, é tudo deles aqui. Tanto que essa chegada de Netflix, Spotify, Apple...
tá sendo um grande choquinho aqui, porque eles, da mesma forma que eles estão se abrindo para exportar o que eles produzem, eles estão importando o que é produzido fora, pela primeira vez em muitos anos, né? Então, tá sendo meio que um choque, assim, cultural. É muito interessante ver isso acontecendo. Sim. Eu tenho um caso disso. Eu fui gravar um documentário para um programa de TV aqui. Era eu, uma menina da Indonésia, uma da Malásia e um americano. Aí a gente era uma gravação para tipo Airbnb, coisa assim, que você fica hospedado na casa, o que fazer na terceira idade. E era uma sugestão, porque um casal de senhores assim, morando sozinho, já não tem mais os filhos, então era uma sugestão do que fazer depois de aposentar. Então eles estavam falando, a sugestão é alugar quartos da sua casa para estrangeiros ficarem, turista e tal. E aí a gente gravou lá, passando tempo com um casalzinho, senhorzinho, senhorinha e tal. E no final a gente tipo, brindava, e aí o americano falou assim, one shot. Aí o senhorzinho parou, você sabe one shot? Aí ele assim, porque é inglês. Ele, não, é coreano, one shot. Você vira o copinho? Ele, não, é inglês. Aí o senhorzinho ficou chocado, porque eles juravam que era uma expressão coreana. E aí depois a gente foi falando outras expressões coreanas e tal. Que Acontece muito em aqui. inglês, né, que os coreanos usam. Ele tava chocado. Tava chocado. Tem uma que eu gosto direto. muito, quando vai estacionar o carro, que eles falam orai. Já ouviu? Fala orai, orai, orai. Você já ouviu isso? Orai? Não. Não. Orai. É alright. Ah, não. Alright. Ok. Juro pra vocês. Quando eu descobri que era alright, eu lembro que eu fiquei em choque. Não é coreano, tipo, do verbo, né? Odar, sei lá, né? Orai, não sei. Eu imaginei que Pra mim fosse. parece até Não é. português, né? Tipo, orai, orai. Orai também. Orai. Mas era alright. E eu, tipo, é sério? É. E eles também não devem saber, né? É que nem o povo que fala que o Y dos mineiros é o Y de Y do inglês Y, né? Então, isso aí eu já não sei se é verdade. Mas tem essas coisas, aqui também tem, né? Interessante. Tem, verdade. Os mitos. Gente, se a gente olhasse para trás, o que vocês teriam feito de diferente antes, conhecendo agora, tendo a experiência que vocês têm hoje? Vocês teriam Em estudado que... mais? No Ok. quesito do inglês, vocês teriam estudado Ok. mais? Vocês teriam Olha, estudado mais? Vocês teriam tem estudado mais muita coreano, coisa mais que eu teria. inglês? Assim, Fica a lista. Vamos lá, número 1. para a gente deixar até como Deixa eu pegar o arquivo. uma dica assim para quem está pensando não só ir para a Coreia, Sim. mas para ir para um outro país que não fala inglês. Então, o que vocês teriam feito de diferente assim nesse quesito? Olha, eu vou dar uma dica aqui que é absolutamente sem vergonha na cara, porque eu deveria aplicar, mas eu não aplico, tá? Em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Mas com o inglês, eu sempre escutei música, sempre gostei, sempre pratiquei, patatá, e aí a gente conversa com os amiguinhos digitando e tudo mais. Quando eu comecei a falar inglês com pessoas nativas, que eu tive uma experiência antes de vir para a Coreia, nos Estados Unidos, e eu era absolutamente travada, desse mesmo jeito que eu sou com o coreano atualmente, eu era absolutamente travada e eu ficava quieta e eu pensava muito e não falava, porque eu ficava naquela, ai, a minha pronúncia vai sair esquisita, ai, as pessoas vão perceber que eu não falo bem. E eu só comecei a falar bem de fato, e não falo bem, preciso melhorar muito, mas eu comecei a ser compreendida quando eu comecei a perder a vergonha e simplesmente falar. É nessa prática do você ouvir, falar, retrucar, e é na conversa que você vai perdendo a vergonha e você vai assimilando a naturalidade com que as pessoas falam para você poder replicar aquilo. Eu aqui falando que eu devia estar fazendo e não tô. Mas com o inglês foi dessa forma. Eu me arrependi de não ter me soltado um pouco antes, de não ter, sabe, perdido a vergonha e bora lá, bora sair falando. Se jogar. Eu me arrependo disso. Eu acho que hoje eu estaria muito mais fluente, eu estaria, sabe? E talvez eu não estivesse tão bloqueada com o coreano. Não sei. Eu acho que eu tô começando a entender isso agora, sabe? Que eu não entendia naquela época. Legal. Então a Eu dica acho que aí é se pra jogar, né? mim, para mim é mais a questão, por exemplo, acho que nós três, né? A gente aprendeu inglês mais a gente por si só.
E eu acho que me faltou muito, por exemplo, detalhes de gramática. Tipo assim, quando que eu uso in, quando que eu uso on? Não sei até hoje. Eu jogo um lá e o que for, a pessoa vai entender, entendeu? Até hoje eu não sei qual que é a diferença, de verdade. Então, para mim, eu acho que são esses detalhezinhos. Que é uma coisa, por exemplo, muita gente que quer aprender coreano, eu acho que erra, porque por exemplo, quando eu vim estudar aqui, eu vim com uma outra brasileira mesmo, né? E ela aprendeu com um professor coreano brasileiro, e ele ensinava para ela a frase pronta. Então, chegou aqui, usou para alguma coisa? Não. Aprendeu alguma coisa? Não. Não serviu para basicamente nada, sinceramente, pelo que eu me lembro. Então, eu acho que você precisa ter uma base muito boa. Uma base, assim, da gramática. Uma base de realmente entender, ok, a estrutura é essa, é assim que funciona. Isso aqui é assim, entendeu? Eu acho que isso, às vezes, falta. Do coreano, eu vi muita gente cometer esse erro. E até hoje tem gente que vai tentar aprender o coreano e já vai querendo, sabe? Pular etapa. Eu acho que eu pulei muita etapa com o inglês. Por ter aprendido sozinha. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria usado um pouco mais do meu tempo, não só para, por exemplo, assistir os filmes, ouvir música e traduzir isso e aquilo, mas para realmente estudar a parte gramatical. Eu acho que isso me faltou bastante. Hoje, eu falo inglês, eu me considero fluente, mas, como eu disse, coisa tipo in, on, não sei, eu não me sinto tão confortável, por exemplo, no trabalho, de ter que traduzir algo para o inglês. Isso eu não me sinto tão confortável. Eu tive que fazer esses últimos dias, mas não é algo que... Oi, bebê. Oi. Eu acho que isso que a Bia falou é muito importante, porque é o que eu passo com o coreano. Eu tenho dificuldade de aprender a língua justamente por causa desse sistema de língua, de frase pronta. Eu tenho muita dificuldade com isso. Porque eu quero expressar o que eu tô pensando. E aí eu não consigo expressar o que eu tô pensando com que horas vai sair o metrô, entendeu? É muito difícil você aprender com essa fórmula de frase pronta. E eu acho que isso me bloqueia, porque na hora de eu chegar na frente de uma pessoa e formular uma frase, eu fico assim, pera, qual é a terminação desse verbo agora que eu tenho que colocar, sabe? Então, não é natural, não flui, né? Pular etapa, realmente, concordo muito. Na hora que você falou da dica, eu pensei na mesma coisa que a Loma disse, do se jogar mais cedo, sabe? Esperar o quê para começar a se jogar? Quanto mais cedo você errar, mais cedo você vai começar a acertar. Aí eu pensei, então vou pensar em outra dica aqui, né? Porque isso também na parte da gramática que a Bia falou, faltou mesmo. Só que a realidade de muita gente no nosso país é que não consegue ter um curso, não consegue fazer um curso, né? Então, o que dá para fazer? Uma coisa que eu fazia. A gente reclama muito das aulas da escola, porque a aula é sempre verbo to be, a gente não aprende. Parece sempre que é culpa do professor, mas às vezes o professor tem que seguir um plano que a escola fornece, tem que seguir ali a regrinha e tal. O que eu fazia? Eu imprimia os mangás que eu gostava de ler em inglês, e o que eu não entendia, em vez de perder muito tempo com o dicionário, tentando traduzir, porque às vezes é uma expressão, na época não tinha na internet, às vezes tudo, né? Eu levava para minha professora e pedia, professora, o que eles quiseram dizer aqui, aqui, aqui? A professora, gente, brilhava o olho dela, brilhava, porque ela estava esperando uma chance de poder fazer algo assim diferente, ensinar e ver a vontade do aluno de aprender. Nossa, depois ela ficou puxando meu saco os 3 anos do ensino médio, assim, porque ela ficou, assim, acho muito legal essa questão da gente aprender. Então, e agora, quando a gente vira professor também, quando a gente está do outro lado, a gente entende que às vezes a gente tem que seguir uma coisa, mas se o aluno vem, a gente vai fazer com todo carinho, vai passar mais. Ajuda quem está ali do outro lado, aquele professor da sua escola, né, que está esperando às vezes só uma oportunidade de te ensinar mais, porque ele tem muito conteúdo, assim, com ele. Então é só você chegar lá, pede dúvida, tenta estudar em casa, o que você não souber, tira dúvida com ele, que vai já ajudar muito também. Me ajudou muito. Eu acho que isso que a Rita falou basicamente é você ter a base que a Bia mencionou, né? Você não pular a base e você ter a força de vontade de se jogar e perder a vergonha e sabe, inserir aquilo que você gosta dentro do aprendizado, né? Eu acho que se você acaba unindo os dois, fica bom.
Se você vai só ali naquela gramática, ou então na frase pronta, que é o que acontece muito comigo com o coreano, né? Um sistema aqui de ensino, ele é muito ali no memorizar, e, sabe? Porque é assim, porque tem que ser assim. Mas se você pegar um pouquinho disso e pegar um pouquinho das coisas que você gosta, que é o que a Rita tá falando agora, né? Eu acho que aí é um começo de sucesso, Sim. que eu não estou fazendo. Uhum. Pode falar, Felipe. Não, tem tanto Não. material hoje, né? Tem tanta... É muito mais interno, né? Se a gente parar para pensar. Os processos são muito mais internos, porque tá Sim. tudo bem facilitado. O que você ia falar, Bia? Eu ainda, duas coisas agora, do que você falou agora. Eu acho, uma dica que eu dou sempre, por exemplo, pro coreano, eu sempre acho que você não deve começar sozinho. Eu acho que começar a tentar um idioma novo sozinho, eu acho meio arriscado. Eu acho que você precisa pelo menos de um professor ali, pelo menos, não sei, uma vez no mês que seja. Alguém para falar, ó, a base é essa. Eu sou muito a favor de, tipo, aprenda a base direito, sabe? Não pula o que você precisa Para aprender. inglês também, né, Bia? Para inglês também. Pro inglês também. E falando nisso, eu lembro quando eu estava me preparando para fazer a prova de proficiência, eu tinha uma professora que era a professora do curso que eu fiquei só um tempo e depois fui embora, né? Porque eu já sabia. E ela me ajudou, e uma das coisas que ela fez, que eu acho que me ajudou muito com a pronúncia, desculpa, é você faz uma pergunta, né? E aí você fala, só que você grava e se ouve. Se você acostuma o seu ouvido, a sua audição, com o som do nativo falando, então assistindo um filme, ouvindo música, enfim, e aí depois você se ouve falando, você consegue perceber onde você está errado. Você consegue perceber, opa, peraí, isso aqui a pronúncia tá mais ou menos. O coreano, principalmente, o coreano é bem difícil você acertar a pronúncia. Então, acho que tanto pro coreano quanto pro inglês, eu acho que é algo muito, muito útil para você acertar a pronúncia do que você tá falando. E uma das coisas também, eu acho que foi com a Paloma, eu acho que foi com você, amiga, que eu tava falando de escrever a palavra do jeito que é falado, não sei se eu vi você postar alguma coisa, alguém postou. Eu postei um videozinho, um meme, em que o cara, ele posta a palavra, por exemplo, actually, aí ele fala assim, actually, e aí embaixo tá escrito actually, que é tipo a pronúncia. Eu acho que Usando foi a isso. língua dele. Isso. Exatamente. Eu aprendi a escrever Apple, eu lembro que eu falava Apple na minha cabeça, mas eu sabia que a pronúncia era Apple. Então, tipo, essas coisas também ajudam. Você, no coreano, acho que nem tanto. Mas no inglês também você escrever embaixo como é a pronúncia, porque, que nem a minha mãe tá aprendendo. Minha mãe tem 60 e poucos anos, né? Não, 60, vai fazer 60, ou fez 60, enfim. E minha mãe, pra ela entende o que tá falando, ela pode entender a palavra, mas a pronúncia não sai. Porque você lê o negócio em português, você não lê o negócio em inglês. Muita gente faz isso. Então, acho que gravar e se ouvir falando, se você já está acostumado com o som do idioma, mesmo não entendendo, você consegue pegar, opa, aqui tá mais ou menos, aqui tá mais estranho, preciso arrumar isso e aquilo. Achei Dicas ótimas, preciosas. Muito bem, muito bem. Gente, acho que é isso. Foi muito boa a nossa conversa. Muito bom. Acho que o pessoal que escutou a gente conseguiu pegar várias dicas e ver que é possível viver num outro país usando inglês de níveis diferentes, um país totalmente diferente da nossa cultura, né? E eu acho que é isso que nos une. Inglês é a língua franca, né? Então vai funcionar isso em vários lugares e dá para sobreviver, sim, com essas dicas que as meninas passaram, experiência. Então, se você pensa em viajar para outro país, tente aplicar essas dicas antes, né? Acho que tudo é planejamento, né, gente? Planejamento, preparação, né? Que tudo dá certo, né? É possível. Eu estava falando com a Loma, né? A sua mãe viajou. Minha mãe veio para a Conta dessa história. Coreia. Como foi? Foi a primeira viagem internacional dela, e ela veio sozinha, e ela não fala inglês, não fala coreano, e ela estava super assustada, né, tadinha, estava super tensa, porque ela sabe o quão difícil é, né, são 2 voos extremamente longos, uma conexão longa, que ela fez, no caso, quando ela veio a primeira vez, eu acho que ela fez em Doha, se eu não estou enganada, ou foi Dubai, eu não tô lembrada qual foi.
E ela estava extremamente nervosa, porque ela não sabia nem se ela ia conseguir conectar o Wi-Fi no aeroporto na conexão, sabe? Gente, tem tudo Aí isso. o que que eu fiz? Eu falei, bom, o que que eu posso fazer, né? Como que eu posso ajudar, né? Como que eu posso tirar esse estresse dela? Então, antes da viagem, eu montei um PDF e isso eu lembrei muito dessa história quando eu li o teu artigo, o teu capítulo, que você fala daquela questão de você fazer um caderno virtual quando você estiver preparando para viajar. A minha mãe, ela é muito analógica, né? Naquela época, eu acho que ela nem usava app, essas coisas. Então, eu fiz um PDF para ela com frases chaves, assim, até que a Bia tinha mencionado o negócio do chicken ou do vegetable, eu Fiz um anotei desse também. tudo. Você também fez? Eu Tudo. anotei Aham. tudo para ela. Perguntar banheiro, pedir água para aeromoça, avisar para aeromoça, por exemplo, tem um remédio para tomar, você pode me dar um pouco de água? Eu fiz todo, sem brincadeira, eu acho que foram umas 5 ou 6 páginas de um PDF. Uau. Com tudo, peguei print das placas de transfer no aeroporto, coloquei lá, falei, olha, essa placa aqui que você tem que procurar para transferência, tudo. Aí, quando ela chegou na Coreia, eu curiosa, né, desesperada lá no gate, falando, meu Deus, será que minha mãe chegou? Porque ela não conseguiu conectar no Wi-Fi, não conseguiu Puxa, conectar. você ficou sem contato total, então. Eu fiquei sem contato, da hora que ela embarcou Que em Guarulhos até ela nervoso. chegar aqui. A diferença é que, como eu tinha o ticket dela, eu traqueei que ela embarcou no segundo voo. Tá, Então eu consegui rastrear isso. Falei, bom, ela tá, embarcou, ela achou o gate e embarcou. certo. Sério que Aí mostra? tem uns apps que você consegue, que você mesma cadastra a sua passagem e Ah. você vê, por exemplo, qual é o gate que tá o teu voo, Uhum. se o voo vai ser cancelado. E geralmente ele mostra, quando você embarca, ele coloca assim, embarcada. Tipo, você embarcou na tua passagem. E aí Tá. eu Uhum. via da minha mãe, tava assim, embarcou no segundo voo. Eu falei, Aham. bom, Não embarcou, sabia disso né? não. Uhum. Se comeu, se usou banheiro, se bebeu água, eu não sei. Mas Mas embarcou. Aham. O importante é entrar no avião. Não Gente, é? Quando ela chegou aqui em Incheon, Uhum. ela demorou muito pra sair. E aí eu fiquei preocupada. Eu falei, putz, né? Será que tá dando alguma coisa? Não conseguiu conectar também. E aí Uhum. depois ela me contou que ela acabou demorando na imigração, porque ela preencheu uma papelada errada do avião. Teve uma dificuldade, eles ajudaram ela, e aí quando ela estava saindo na imigração, a mala dela já tinha sido removida da esteira, ela não estava achando. Ai, tadinha. O guarda do aeroporto anunciaram o nome dela com a mala esperando. Você acredita que minha mãe chegou na Coreia sendo anunciada? Uau, chique. Chegou a Ai, mãe da senhora Paloma. Sernaioto. Aí Hum, ela foi lá, tava o guarda com a bagagem dela, assim, minha senhora, essa bagagem é sua, tudo em inglês, né? E ela assim, thank you. Sobreviveu, chegou, foi tudo bem, saiu tudo bem, chegou inteira. E ela falou que o guiazinho lá ajudou muito, eu fiquei muito feliz. Guia, linguagem Bom. corporal, muita oração. Tudo, É isso. tudo. Deu certo. Basicamente, o capítulo do Felipe, ela fez tudo. Eu falei, mãe, parabéns, você tirou de letra. Inclusive, eu vou comprar o livro para ela. Sim. Bonitinho. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. Gente, muito obrigado por tudo, por compartilhar. Eu tenho certeza que as pessoas que nos escutaram vai ser de grande ajuda essa conversa Tomara. e que morar, visitar outro país que fala que não fala o inglês como idioma oficial não vai ser tão assustador assim. É possível. Somos prova viva disso, tá? Gente, se você quiser ter acesso a mais episódios incríveis como esse, se inscreve no nosso podcast, no canal do YouTube, nas nossas redes sociais. Na descrição desse podcast tem todos os links para facilitar a sua vida. Então é isso, pessoal. Café com Phil, que tudo fica melhor com uma xícara de café. Até mais.